Oi gente, tudo bem? Essa daqui é a nossa aula bem florestal. E bom, no caso, esse daqui é o meu quintal. E vocês falaram que curtiram a ideia de natureza, então eu pensei, cara, o que é mais natureza que isso aqui? Só mais disso aqui. Então, bom, eu perguntei lá no story se vocês queriam que a gente saísse um pouco dessa ideia de só literatura e focasse um pouquinho na redação. Então, como eu recebi um feedback bem positivo, tipo, por favor, pelo amor de Deus, faça. Então, eu pensei em primeiro falar coisas interessantes para vocês usarem na redação. Então, quando você tem a redação, você tenta usar exemplos para poder argumentar, para poder ajudar na sua argumentação e fazer aquelas coisas tipo usar Bauman, Nietzsche, todo mundo já conhece, sabe? Tem uma palestra do Gustavo Bernardo, que é o coordenador do vestibular da UERJ, e ele fala assim que quando ele viu uma redação, né, eles juntam um grupo de professores para corrigir essas redações, e aí fala assim, quando eu tinha uma redação que citava Nietzsche, eles não olhavam para um e outro falavam assim, lá vem mais um Nietzsche. Então assim, tenta se diversificar um pouco, porque senão você vai ficar muito sendo 1 em 1 milhão, sabe? A sua redação, ela vai ter muito mais critérios. E bom, esse daqui é o meu caderninho onde eu coloco absolutamente tudo, né? Ele deveria ser um lugar para me organizar, mas ele é o lugar onde eu coloco todas as minhas confusões cotidianas. Então, é isso aí. Bom, eu queria começar com Cidade de Deus. Cidade de Deus é um clássico para se usar na redação, é outra que realmente é muito legal. E não é que todo mundo vai usar, tá? É uma coisa que é diferente, mas que é um clássico, se a gente for pensar, né, nesses filmes, séries e tal, que são legais para se usar. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu vizinho está escutando aquela música sofrida, sabe? Bom, mas enfim. Então, Cidade de Deus, ele fala sobre favelização, sobre tráfico de drogas. Eu acho que ele traz um certo estigma um pouco negativo, né? Mas pra usar na redação, acho que é interessante, dependendo do assunto. Então, é muito legal, eu indico muito. O outro foi a Babel, né? Que fala sobre... eu anotei aqui assim, ó. Globalização, apontando a interdependência entre pessoas de lugares completamente diferentes. Se não me engano, eles são de continentes diferentes, então eles se ligam de alguma forma. Então dá pra super você entrar ali na ideia de globalização e tal. Eu também pensei, acabei de pensar que The Umbrella Academy, que foi um que eu assisti ano passado e que foi maravilhoso, gente, era incrível. E dá super pra você falar sobre família, sobre essa ideia de como a família é importante, como a conexão com as pessoas é importante. É bem legal, então assistam, é muito bom, tá na Netflix. Também peguei Cash, No Limite, que é maravilhoso, dá pra você falar sobre intolerância, dá pra você falar sobre ódio. São coisas que estão muito em pauta hoje. Eu não sei se isso daí vai cair no Enem, né? O Enem tá cada vez mais confuso pra todo mundo nesse sentido, de saber o que vai cair, talvez caia, uma ideia assim, mas... E não tente adivinhar qual vai ser o tema da redação. Você não precisa disso, você só precisa treinar vários temas, você só precisa entender como funciona a redação e como é que funciona ela pra você, entendeu? Então, quando você tiver isso, vai ser ótimo, porque você vai conseguir produzir boas redações, independente do tema. Bom, e vocês também estudar vários temas, tá? Bem importante. Então, o Cash é ótimo pra falar sobre intolerância, ódio e preconceito. Take Your Pills, cara, Take Your Pills é um documentário, tá disponível na Netflix e ele é sensacional pra gente falar sobre... A gente pode falar sobre o uso de drogas também, mas eu acho que o que dá mais pra gente falar é sobre uma pressão sistêmica que a gente vive. E o vizinho começou de novo, vou continuar. Mas enfim, sobre uma pressão sistêmica que a gente vive. Por quê? Take Your Pills, eu não vou dar um super spoiler, mas basicamente ele fala o quê? Fala sobre jovens que estão na faculdade ou no ensino médio, mas a maior parte deles estão na faculdade, ou que tem que fazer um esporte que exige muito, essas coisas. Então eles usam a Ritalina e isso dá um gás, dá uma energia e tudo, só que assim, era usado para algumas pessoas com TDAH
Então era muito complicado fazer isso, sabe? Porque essas pessoas usavam uma coisa que elas não necessariamente precisavam, mas que fazia com que elas tivessem um desempenho melhor. E era isso que elas queriam. Por conta dessa competitividade, por conta desse sistema totalmente opressor, totalmente abusivo, elas sentiam a necessidade disso. E conta a história até de uma menina, eu acho que os pais, quando ela passou na faculdade, a primeira coisa que os pais dela fizeram foi comprar uma maleta e disseram: esse daqui vai ser o lugar onde você vai guardar as suas pílulas. E Take Your Pills o nome é porque tinha um menino e ele era muito agitado e tal, e a Ritalina não ajudava ele a se concentrar. Então os pais dele diziam isso: Take Your Pills, toda vez que ele tava mais disperso, enfim. Então é muito legal pra gente falar sobre pressão sistêmica. Podemos falar também... esse é maravilhoso. Capitães de Areia. Gente, esse livro é incrível, maravilhoso. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Tá? Eu vou ver se eu consigo o PDF, eu consigo colocar na descrição, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, eu coloco. Ele é maravilhoso para falar sobre desigualdade social, são basicamente meninos que vivem na rua e acabam roubando, enfim. Só que eles estão ali por conta justamente de um sistema opressor, um sistema que oprime essas pessoas, que faz com que eles vivam essas mazelas sociais e que sejam simplesmente vítimas dela, sabe? Então é muito legal pra gente falar sobre esse tipo de coisa, é muito interessante. Então, Capitão de Areia é maravilhoso. Macunaíma, porque eu peguei pessoas incríveis da literatura pra colocar aqui pra vocês. Eu falei sobre a questão do retrato do nosso folclore. Claro que era pra você pegar várias coisas, né, dentro de Macunaíma. Tem uma frase célebre dela sobre preguiça, enfim, mas eu não gosto muito de usar isso na redação. Então eu falei sobre a questão do folclore. Por quê? Porque é uma rapsódia. Uma rapsódia é como se fosse uma coletânea de tradições orais e folclóricas de um determinado lugar. Eu vou falar mais ou menos sobre isso no nosso TikTok. Se você não viu, vai lá, pelo amor de Deus. Eu não sei usar aquilo direito, mas eu estou tentando. Então, é uma rapsódia. E é basicamente isso, é uma coletânea de tradições, de folclores que são de determinado lugar. Então, ali tem a junção de várias coisas sobre tribos indígenas diferenciadas, etc. Sobre, sei lá, o jeito da fala de São Paulo, por exemplo. Então, tem várias coisas, várias tradições, várias questões que são do nosso país, que são do nosso povo e que é muito legal. Então falar sobre identidade, né, estamos falando de um modernista, então é óbvio, então essa questão de identidade é muito interessante. Eu não podia deixar de falar sobre Rupi Kaur, que eu sempre falo pra todo mundo sobre ela. Essa mulher é maravilhosa, incrível, perfeita, deusa do mundo. Então, é um livro que, sim, claro que homens podem ler esse livro, mas é um livro escrito por uma mulher, né? A Rupi é uma mulher que veio da Índia, tipo, ela veio da Índia quando era muito nova e tudo, então ela viveu toda essa questão. Ela foi pro Canadá. Então, ela viu a mãe dela, que não falava o inglês direito, ela viu tudo isso fazer com que ela fosse parte de uma minoria muito difícil. Então, é muito interessante a gente pensar sobre Rupi Kaur, falando sobre a questão de preconceito, é uma questão de imigração e tal, mas também é uma questão de, um livro escrito por uma mulher e para mulheres. Então, ele vai falar sobre muitas questões femininas, vai falar sobre abuso, vai falar sobre a questão de ser mulher mesmo, como é complicado na nossa sociedade. Então, você que é menino pode ler também, leia, é muito interessante pra você. E o mais legal desse livro talvez nem seja a parte da redação, mas porque esse livro ele tem umas partes muito pequenininhas, os poemas dele são muito pequenininhos, tem um grande espaço em branco. Esse espaço em branco eu entendo que é proposital, porque você pode escrever o que você quer, o que você sentiu, você pode desenhar, você pode ser livre artisticamente, jogar o seu sentimento todo ali naquele livro que é carregado de emoções. Então é muito interessante esse livro, você pode usar, é maravilhoso. Entrando nessa ideia, eu falei aqui, eu falei no final dele, mas entrando nessa ideia, nós temos uma série que tá, tipo, super na moda agora, que é Eu Nunca. Inclusive, eu vi essa série 3 vezes já, toda, e eu gostei muito. E, bom, fala sobre uma menina também, Diana, e a família dela foi para os Estados Unidos, né, quando ela era bem novinha e tal,
E ela tá passando por um momento muito complicado, em que ela não aceita a própria identidade dela como indiana. Eu acho que é um momento muito interessante pra gente pensar, porque ela é uma adolescente. E ela tá olhando para aquilo tudo, se eu não me engano ela tem 15 anos na série. Ela tá olhando para aquilo tudo que ela é e de onde ela cresceu. E tá vendo assim, nossa, eu sou tão diferente das pessoas. Então dá pra gente falar sobre a questão de representatividade, né? Que apesar dela ter dentro de casa uma representatividade muito grande, ela não se enxerga naquilo tudo porque ela tem os amigos, ela tem todo mundo que é completamente diferente dela, super americanizados, e ela com uma cultura totalmente diferente dentro de casa, que é um núcleo muito pequeno quando se trata de um país inteiro. Ela também tem a questão de perda, sabe? Ela, na história, ela perde o pai, né? E ela passa por vários conflitos sobre isso e ela não consegue expor isso. Então, ela passa por momentos que ela quer ser muito conhecida, quer ser mais popular na escola. Então, ela fica muito carente, eu acho, desse tipo de atenção. Eu não vou dar muito spoiler sobre a série, porque ela é uma série nova, né? Então, sei lá, não é como se estivesse falando de Harry Potter, que todo mundo já viu, eu espero. Mas é uma série que tá bem atual agora, então eu acho que é muito interessante você olhar e ter um olhar muito atento pra isso, sabe? Porque é muito interessante usar coisas que estão, assim, em alta, sabe? Porque é uma coisa que você vai gostar. É uma coisa que você vai, talvez, até mesmo se identificar por ser jovem ou não também. Mas que você vai se identificar. Se você não for jovem, tipo, caramba, nossa, eu já passei por isso. Ou se você é jovem, você fala assim, nossa, eu tô passando por isso agora, sabe? E vai se ver em questões um tanto quanto parecidas. E é uma série muito leve, muito engraçadinha e também cheia de emoção pra gente ter. Então, é muito interessante fazer isso porque é algo que você vai gostar. Então não é algo que você vai colocar sem saber. Porque é muito chato quando coloca, sei lá, é uma frase da Xuxa e coloca, não, porque Balma disse. Entendeu? Ou sei lá, Clarice Lispector. Gente, Clarice Lispector, coitada. Tadinha, sofre. Bom, então eu já coloquei eu nunca aqui. Tava no finalzinho. Pronominais, que é um poema, na verdade, do Oswald de Andrade. E, bom, é muito interessante a gente pensar nos modernistas, quando a gente fala sobre identidade cultural. Muito interessante mesmo, eles estavam buscando exatamente isso, então é muito legal a gente pensar. Mas esse em específico, ele é muito interessante porque ele fala mais ou menos assim, dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, mas o bom e velho, sabe, brasileiro, ele fala, me dá um cigarro. Sabe, ele é uma questão pronominal, que gramaticamente tá errada, mas que todo mundo fala. Então ele tá falando assim, olha, essa é a nossa identidade, sabe? Tá tudo bem ser a nossa identidade. Viva a sua identidade, sabe? Viva ser brasileiro, porque ser brasileiro é mara. Apesar dos pesares, é incrível. Então, é uma cultura muito rica. Então, olha pra essa cultura, não vamos ficar só olhando pra cultura europeia, não. Vamos pensar aqui na gente também. Então, é muito legal pra gente falar sobre isso. Tô falando muito sobre identidade, né? Mas sem querer. Sex Education. Eu acho que Sex Education foi um dos melhores séries que eu já vi. No caso, no ano passado eu vi. E foi maravilhoso, eu achei incrível. Dá pra gente falar sobre muita coisa. Dá pra gente falar sobre abuso. Dá pra gente falar sobre... sei lá, sobre si mesmo, sabe? Sobre se sentir mal com as pressões, sabe? Dá pra gente falar sobre IST, nossa, dá muito pra gente falar sobre IST, e é um super tema. Dá pra gente falar sobre educação sexual, o próprio nome diz, né? Então dá pra gente falar sobre educação sexual, qual a importância dela. Dá pra gente falar sobre homossexualidade, dá pra gente falar sobre descobertas, dá pra gente falar sobre muita coisa, sobre preservação, métodos anticoncepcionais, tá super, então acho maravilhoso, veja, é uma série muito legal, muito engraçada também. Essa daqui eu admito que eu não vi, mas é Annie with an E. E, bom, eu não vi, tipo, tudo, tá? Eu admito que eu comecei a ver outro dia e eu achei muito interessante porque eu consegui pegar alguns pontos. Ela fala sobre feminismo, sobre bullying, mas principalmente eu acho que sobre adoção, sobre conceito de família. Olha, a música sofrendo, mas tudo bem. Sobre esse conceito de família e tudo. Provavelmente ela deve abordar algum outro tipo de assunto depois, né? Mas eu comecei a ver agora, se eu não me engano tem 3 temporadas, eu tô na primeira, se eu não me engano foram 3 episódios que eu vi. Então foi bem pouquinho, então eu só peguei assim, né? Mas ela deve falar, porque ela parece uma menina um tanto quanto
inteligente, e pensativa e questionadora, e eu gostei bastante. Esse daqui é muito bom, muito bom, muito bom. São pouquíssimos episódios que tem disso aqui no Netflix também. Tentei pegar coisas que estão no Netflix, porque o Netflix eu acho que é um pouco mais acessível do que, sei lá, outros, né? Não dá. Eu acho que é um pouco mais acessível, acho que o pessoal mais conhece e tal, então é legal. Explicando a mente, tem poucos episódios, pouquíssimos, eu acho que, se eu não me engano, são em torno de 10 episódios, mas eu não tenho certeza. Ou talvez até menos, sabe? E eu acho muito interessante que ele fala sobre coisas bem básicas sobre a mente, sobre a mente, como, tipo, meditação e tal. Mas o foco principal é sobre ansiedade. Ele fala até sobre alguns transtornos, mas o principal realmente é a ansiedade, como a meditação pode ajudar nisso, etc. A memória também. É muito interessante, então, para você usar em várias questões. Então, esse é muito legal, se tratando de mente, se tratando de... se tratando de transtorno, de ansiedade, dos males desse século, dos males dessa pós-modernidade mesmo. E aí a gente vai entrar em Balma? Não vou entrar em Balma, tenta não fazer isso. Se você fizer isso, o cara não vai chegar e vai te penalizar por isso. Vou tirar ponto que você falou de Balma. Ele não vai fazer isso, lógico que não. O que vai acontecer é que ele vai olhar e vai ver que Balma passou várias vezes por ele. Então a sua redação, ela precisa ter um diferencial, ela precisa ter um pouco de você. Por isso eu tentei pegar coisas um pouco diferentes, sabe? Porque assim, é a sua identidade naquele lugar, é a sua autoria, sabe? Demonstra que foi você que escreveu, que é um texto só seu e que só você escreveria aquilo, sabe? Bom, então eu queria dar outras ideias, mas eu tava pensando em dar ideias com literatura, só que eu gostaria de explicar primeiro sobre essas escolas, mas então eu vou passar muito rápido aqui sobre uma que eu usei muito, que foi realismo. Bom, o realismo a gente fala sobre questões sociais, talvez até o naturalismo também, mas eu prefiro falar do realismo porque, bom, enfim, eu usei essa e depois eu vou falando melhor. Bom, eu gosto muito de usar realismo quando se trata de questões sociais, porque nessa época eles começaram a olhar muito para essa sociedade, o que estava acontecendo com ela. Então a gente pode juntar, por exemplo, realismo e Capitães de Areia no mesmo lugar. Então você pega um realista, você pega um modernismo, junta nisso e é super legal, porque você contextualizou de uma maneira muito legal, que se trata até mesmo da história, se trata, sabe, de identidade, e é muito interessante porque o seu corretor é um profissional de letras. Eu aprendi isso com uma professora lindíssima, e ela falou, cara, é um professor de letras, é alguém formado em letras, então ele provavelmente adora literatura. Bom, também dá pra gente falar sobre segunda geração romântica, e dá pra gente usar esse explicando a mente. Então, por exemplo, você pode usar na introdução, primeira, segunda geração romântica, falando sobre saúde mental. Nessa época nós tivemos muito suicídio, enfim. Então, dá pra gente super falar. E depois, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode usar explicando a mente, falando sobre a questão de ansiedade. É super legal. Tem um escritor que eu gosto muito, que eu vou escrever aqui, ó, Bukowski. Bukowski, ele foi um escritor que eu sempre falo, sempre. Inclusive, a gente fez uma live no Instagram. Inclusive, fica de olho, porque provavelmente vai ter de novo semana que vem. E nessa live teve um amigo meu, Alan, que falou assim, fala sobre Bukowski. E porque eu sempre falava disso. Bukowski foi um escritor, um poeta, e, bom, ele falava muito sobre as questões do que ele sentia. Então é muito interessante a gente pensar nisso, sabe? Ele era uma pessoa extremamente triste, pelo que parece. Ele tinha um certo vício em bebidas alcoólicas e cigarro. Então a gente pode pensar em várias coisas, várias questões tratando dele. Então é um cara muito legal pra gente usar. Se tratando de saúde mental e relações, sobre relações. É muito interessante em vez de usar Bukowski, porque o Bukowski fala exatamente isso, né? Que nós vemos no mundo líquido, que as nossas relações são muito rasas e tal. E o Bukowski tem uma parte que ele fala muito disso, que foi exatamente o que eu usei uma vez no ano passado, quando a gente pegou um tema muito aleatório, a gente tinha que falar uns exemplos do que a gente iria usar. E eu usei exatamente esse, que foi falando sobre essas relações. E aí,
ele chega e fala assim, você passa um tempo conversando, amando, doando o seu tempo, né? E de repente tudo acaba. É muito legal você começar assim, eu já disse, pá, Bukowski. Nossa, o cara vai ficar, nossa, tô emocionado até, sabe? Então eu acho que é muito interessante você usar essas coisas que são a sua cara, que tem uma diversidade, que mostram o que você tem de diferente da redação que acabou de passar e da redação que vai vir depois, sabe? E, bom, basicamente foi isso. Eu não sei se vocês gostaram disso aqui, então me dê um feedback sobre esse cenáriozinho cheio de mato e plantinhas. Então é isso. E o meu vizinho continua vendo sofrência. Bom, mas pelo menos a obra parou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou tirar uma foto pra vocês verem como que eu fiz. Porque, gente, eu não tenho tripé, tá? Estou gravando com o meu celular. E eu vou mostrar pra vocês no Instagram como eu fiz isso. Porque tá um tanto quanto engraçado isso aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Beijo!